Bom, gente, vamos dar continuidade ao nosso estudo de conjuntos numéricos, tá? Então, agora nós vamos falar do conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. Professor, o que são os números irracionais? Gente, não tem como a gente definir matematicamente com uma propriedade o que são os números irracionais, porque eles são muito variados. Mas a gente pode, digamos assim, defini-los, não vou nem dizer que defini-los, mas conceituá-los da seguinte forma. Os números irracionais são todos os números que não são racionais. Simples, né? Qualquer número que não é um número racional, ele é irracional, tá? Então, por exemplo, vamos dar exemplos aqui de números que são irracionais, tá? Mostrando que eles não são racionais. Então, por exemplo, as dízimas não periódicas. Gente, dízimas não periódicas são aqueles números que têm uma cadeia infinita de casas decimais e que não se repetem. Então, por exemplo, 8,75314679816 e assim por diante. Esse é um exemplo de uma dízima não periódica, tá? Que é um número irracional. Ele não é um número racional. Não tem nenhuma fração que eu possa dividir um número por outro que dê uma dízima não periódica. Por quê? Porque toda dízima, para ser um número racional, ela tem que ser uma dízima periódica, tá? Outro exemplo são as raízes de números primos. Como assim, professor? Raízes de números primos? Ora, raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 11, raiz quarta de 9. Agora, professor, 9 não é primo. Realmente, o 9 não é primo. Mas, como 9 é 3 ao quadrado, vai aparecer uma raiz aqui do 3. 3 é primo. Portanto, raiz quarta de 9, raiz quinta de 30, raiz quadrada de 27. Então, são exemplos de raízes de números primos. Como essas raízes não são exatas, então elas também são números irracionais, tá certo? E coloquei outros exemplos aqui de números que a gente já conhece, que já utilizou alguma vez. O número π, aquela constantezinha utilizada na circunferência, o número π, ele é um número irracional, porque ele é uma dízima não periódica. O número φ, que é o número de ouro, a gente já viu numa aula sobre isso. Esse número de ouro, o número φ, também é uma dízima não periódica, então ele é um número irracional. E esse número é chamado de número neperiano, que tem a ver com logaritmos, tá? A gente ainda vai estudar eles. Mas esse número também é uma dízima não periódica, portanto ele é um número irracional. Ok? Então, por conceito, número irracional são todos os números que não são racionais. Tudo bem? Aí vem a pergunta, professor, qual a relação entre os irracionais e os racionais? Gente, esses dois conjuntos são disjuntos, a interseção deles é vazia. Professor, o que são conjuntos disjuntos? Gente, vamos lembrar o nosso conceito de conjuntos que vocês já estudaram. Conjuntos disjuntos são conjuntos que não possuem elementos em comum, tá? Então significa o seguinte, se eu tenho um número que é irracional, ele não pode ser racional. E se o número é racional, ele não pode ser irracional. Não existe elementos, ou seja, não existe número que seja ao mesmo tempo racional e irracional. Eles são elementos disjuntos, são conjuntos disjuntos, tá ok? Agora a gente vai ver como é que fica a representação dos irracionais na reta numérica.